Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Vamos agora abordar o Campeonato Carioca, né? A terminada a seletiva, né? Classificaram duas equipes para o torneio principal, né? Para o campeonato principal, foram a Portuguesa e o Macaé, né? Mas se juntaram às 10 equipes para formar os 12 que vão disputar o Campeonato Carioca. Mas antes de abordar os grupos, as equipes e os prognósticos, vamos como sempre a gente faz, é, falar sobre os títulos, o hall de títulos, os campeões e o ranqueamento do Carioca, né? Fazendo um balanço histórico para a gente ter noção aí das forças, né? Bom, o maior campeão é o Flamengo com 35 títulos, né? Atual campeão inclusive. O Fluminense tem 31 títulos, o Vasco tem 23 títulos, o Botafogo tem 20 títulos, o América, que não disputa esse ano, tem 7 títulos, mas o último que ganhou foi em 1960, né? O Bangu tem só 2 títulos, o último em 66. O São Cristóvão, que também não disputa a edição desse ano, ganhou no distante ano de 26, 1926. E o Paysandu, um clube extinto, ganhou um campeonato lá no início do século XX, no começo do futebol carioca, né? São esses os campeões. Com relação ao ranqueamento, aí o ranking histórico, contando todas as edições de todos os cariocas até hoje, o Flamengo também é o primeiro do ranking, né? Com uma certa folga. O Fluminense ocupa a segunda posição. Aí temos aqui uma novidade, né? O Botafogo é o terceiro, né? Porque tem 16 campeonatos a mais que o Vasco. 16 campeonatos o Botafogo jogou a mais que o Vasco. Então é um clube mais antigo. Então, apesar do Vasco ter mais títulos, no ranqueamento o Botafogo ainda consegue sustentar essa terceira posição. O Vasco é o quarto, né? O Bangu é o sexto, né? Estou só falando das equipes que vão disputar esse ano, né? Não vou citar as que estão fora do campeonato. Então o Bangu é o sexto, o Madureira é o sétimo, né? O Volta Redonda é o 12º, a Portuguesa o 13º, a Cabo Friense é o 16º, o Boa Vista é o 20º, o Resende é o 21º e o Macaé é o 22º. São essas equipes que disputam a edição do Carioca 2020 esse ano. O Campeonato Carioca, ele mantém as 12 equipes, são dois grupos de 6, né, com 2 turnos, muito parecido com os anos anteriores, em que num turno as equipes jogam dentro do próprio turno, que significa que são 5 jogos, e no segundo turno jogam com as equipes do outro turno, o que significa que são 6 jogos, né? Então são 11 datas, né, de classificação do Carioca, né? E em cada turno os dois primeiros colocados se classificam para as semifinais e finais de turno, né? E aí vão para a final do estadual o vencedor de cada turno, né? Então é um regulamento bem simples, tradicional, né? Como a gente bem conhece, né? Bom, vamos analisar agora os grupos, né? O grupo A, nós temos o Bangu, né? O Bangu foi aquela equipe que fez um campeonato extraordinário ano passado, ficou em terceiro lugar, o que levou à Copa do Brasil desse ano. O Bangu fez uma semifinal muito boa contra o Vasco, poderia até ter ido à final se acreditasse um pouquinho mais, fez jogo de igual para igual para o Vasco, poderia ter feito uma final com o Flamengo, né? Não sabemos se o Bangu vai conseguir manter aquele padrão, perdeu alguns jogadores daquela equipe, né? Mas o Bangu é uma força aqui, vamos torcer, né? O Bangu forte significa um campeonato mais forte. O Boa Vista é aquela equipe da região dos Lagos, né? É uma equipe nova, já tem alguns anos, mas não faz parte das equipes tradicionais do futebol carioca, mas é uma equipe com um certo poderio financeiro, é um clube empresa, bem estruturada, uma equipe bem administrada, já fez alguns bons campeonatos, vem se posicionando como quase o mais forte dos pequenos, já alguns do interior, já há algum tempo, né? Vamos ver se o Boa Vista repete aí as boas campanhas dos últimos anos. O Botafogo é aquela equipe grande que vai ter provavelmente mais dificuldades. O Botafogo fez um péssimo campeonato carioca ano passado, sequer classificou para as semifinais de qualquer dos turnos. Isso já foi um prenúncio do que seria a temporada do Botafogo. Foi uma temporada dura, com dificuldade, brigando para não cair no Brasileiro. O Botafogo enfrenta uma dificuldade financeira, de dívida administrativa sem proporções, uma coisa muito dramática, né? Se desfez dos seus jogadores mais badalados, medalhões e caros, vem com uma equipe de jovens e apostas, né? Contratações de jogadores desconhecidos com apostas. Vamos ver como é que o Botafogo vem nesse campeonato. A quarta equipe desse grupo A é a Cabo Friense. A Cabo Friense também é outra
região dos lagos. Fez alguns bons campeonatos já, algum bom tempo que não faz, né? Acredito que a Cabo Friense esse ano vai fazer um campeonato para tentar se manter na Série A. Esse já seria uma grande conquista para a equipe de Cabo Frio. A quinta equipe é o Flamengo, é o grande favorito para o campeonato, é o time com mais saúde financeira, com mais elenco, com mais jogador, com mais investimento. O Flamengo sobrou no Brasileiro no ano passado, ganhou a Libertadores, foi ao Mundial. Vamos ver como é que o Flamengo vai disputar esse Carioca, porque já foi anunciado que nesse primeiro turno provavelmente vai jogar com o time sub-23, né? O time profissional ainda não vai ter voltado das férias por conta do Mundial. Então o Flamengo deve jogar o campeonato com um time alternativo. Não sabemos o segundo turno se vai começar a ter uma mescla, ou vai insistir com o time sub-23, até porque depois vem Libertadores, Recopa, né, Supercopa. O Flamengo está cheio de competições, mas mesmo com um time alternativo, o Flamengo é uma força, sobra, tem grandes jogadores, grandes valores. Isso sem contar a base do Flamengo também é muito forte, tem ganho tudo embaixo. Então, acho que o Flamengo é o grande favorito. E a sexta equipe desse grupo é a Portuguesa da Ilha, veio da seletiva. Como toda equipe da seletiva, a tendência é brigar para ficar, né? Já é uma grande conquista o que a Portuguesa vai buscar, e vamos ver como é que vai ser o time da Ilha aí. Bom, o grupo B nós temos o Fluminense, né? O Fluminense talvez seja o grande adversário do Flamengo nesse campeonato. Eu estou apostando, acho que o Fluminense dá sinais de que a administração está entrando nos trilhos, né? Conseguiu virar o ano sem as dívidas, com elenco, trabalhistas, como o Vasco e Fluminense, como o Vasco e Botafogo. O Fluminense tem uma boa base. O Fluminense trouxe alguns jogadores um pouco experientes do Cruzeiro, aproveitando a crise do Cruzeiro, juntando com os garotos que o Fluminense tem. O problema é que o Fluminense era um elenco muito jovem, né? E um treinador novo que tem um perfil que costuma dar certo nas Laranjeiras. Acho que o Fluminense tem tudo para fazer um bom campeonato. De repente, ser o candidato a enfrentar o Flamengo mais à frente. Temos também no grupo B, a segunda equipe é a Macaé, que também veio da seletiva, né? E o Macaé também não está bem estruturado para encarar um campeonato desse. Acho que o Macaé briga mesmo para se manter. Já seria o campeonato do Macaé conseguir fugir da queda para a seletiva ano que vem. A terceira equipe é o Madureira. O Madureira é uma equipe tradicional aqui do subúrbio do Rio, um grande formador de base, tem jogadores feitos em casa, históricos. O Madureira é uma equipe que 5, 6 anos atrás era o grande pequeno, era o pequeno que tinha mais solidez, mais força, uma gestão administrativa muito boa, formava jogadores, mas nos últimos anos o Madureira não vem bem, né? Ano passado inclusive brigou até o final, até a última rodada, para não cair para a seletiva, conseguiu se manter meio na base da tradição. Vamos ver como é que o Madureira vem esse ano. A quarta equipe é o Resende. O Resende claramente é uma equipe inferior, é uma equipe que dessas pequenas que também briga para se manter. O objetivo é não ir para a seletiva, né? Teve um momento de destaque, de brilho no passado, quando chegou a fazer uma semifinal de turno e eliminou até o Flamengo, mas não acredito que o Resende reedite esses grandes momentos não. Vai brigar para ficar. Depois temos o Vasco, né? O Vasco é aquela equipe grande, tradicional, sempre faz bons campeonatos, cariocas, mas esse ano vai ser difícil. O Vasco enfrenta uma crise política, administrativa, financeira, sem proporções também. O Vasco é um terreno minado, não consegue se entender politicamente. A gestão não tem tranquilidade interna para tocar um projeto, né? O Vasco perdeu alguns jogadores. Tem um time de garotos, né? Isso eu acho até que tem que usar mais a base, como o Fluminense faz. Tem alguns jovens valores, o Marrone, o Thales Magno, o Thiago Reis, né? Enfim, o caminho do Vasco é esse, mas tem que tentar pacificar o clima e tem que conseguir ter uma estrutura e uma base financeira mínima para tocar o clube. Vamos ver como é que o Vasco vem. E por fim, o Volta Redonda, que é uma equipe do interior, aquela que tem um estádio mais estruturado, uma equipe que já fez bons campeonatos, já fez final de Carioca há algum tempo, né? Tem uma boa estrutura, tem uma base razoável, né? Volta Redonda costuma, há alguns anos aí, aprontar. Vamos ver esse ano se o Volta Redonda se coloca, né? Ou ele, ou Boa Vista, ou quem sabe o Madureira, né? Como os três dos pequenos, assim, que possam fazer algum tipo de graça, né? Bom, são essas as minhas impressões do Carioca. Vão lá, deixem seus comentários, suas apostas, seus prognósticos, o que vocês acham. E vamos aguardar quando chegar a classificação de semifinal. A gente faz uma análise mais pra frente dos mata-matas do Carioca. É isso aí, galera. Forte abraço.